Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, você que está aí nesse momento recebendo essa mensagem. Sou grato a Deus uma vez mais pela sua vida, pela sua família, né? E por essa oportunidade que Deus nos dá também de podermos conversar um pouco mais, né, sobre a palavra que diz respeito às nossas vidas, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra poderosa, e que nós precisamos, né, no nosso dia a dia, nesse tempo que nós estamos vivendo, como é importante nós nos alimentarmos bem, né? São recomendações aí das pessoas que têm esse conhecimento na saúde. É importante a gente se alimentar bem no nosso físico, para que a gente possa estar firme, forte também, né? E assim também é importante para o nosso espírito. O nosso espírito tem um alimento, né? Talvez você pense, pastor, o que é que eu posso fazer para alimentar o meu espírito, para que a minha fé esteja mais firme, mais fortalecida? O único alimento que nós temos para o nosso espírito é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito. E eu quero chegar até a sua vida nesse dia, né, com esse alimento, que é a palavra de Deus, né? Não é um alimento que é pobre em vitamina, em outras palavras, né? Pobre, né? Que não gera um impacto na vida das pessoas, mas pelo contrário, nesse alimento existe tudo o que nós precisamos, né, para o nosso espírito ele estar fortalecido. Eu quero ler um salmo que é o salmo mais lido no mundo hoje, nos nossos dias, em todo o tempo, o Salmo 23, que com certeza você já deve ter ouvido falar, mas que é de suma importância nós meditarmos um pouco sobre esse salmo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. E preparas uma mesa, ou seja, preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Ouça isso, né, meu amado, minha amada, esse é um salmo não só simplesmente como para nós estarmos lendo ele como uma poesia, mas é uma palavra poderosa. Veja, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o texto original deixa bem claro que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Pode faltar, de repente, pastor, na minha casa está faltando comida. Pastor, na minha casa está faltando saúde. Pastor, na minha casa está faltando dinheiro. Pastor, na minha casa está faltando este bem, aquilo que eu gostaria de ter. Ok, eu concordo com você que pode estar até faltando alguns desses exemplos que eu citei, mas saiba que algo que jamais vai faltar na sua vida é o próprio Jesus Cristo. As coisas, os bens, né, muitas coisas podem nos faltar, pode até acontecer de nos faltar, mas se eu tenho um encontro com Jesus Cristo, se Ele é meu Senhor, se Ele é o meu Salvador, a palavra deixa bem claro que Ele jamais irá me faltar. Veja que nesse salmo, ele deixa bem claro que é um salmo que nos fala de segurança, de proteção, de provisão. Tudo que está contido nesse salmo está falando sobre proteção, segurança e também provisão. Ou seja, o que nós precisamos, provisão. O salmo lhe deixa bem claro aqui assim, que ele tem a provisão para o nosso dia a dia. Provisão em todas as áreas. O salmo fala de proteção. Veja, proteção. Quantos de nós queremos estar protegidos, né, em todo o tempo? Pastor, eu gosto de essa proteção, eu preciso estar protegido, eu preciso viver debaixo de uma proteção. E esse salmo fala de proteção. E esse salmo fala também de segurança. Veja, proteção, provisão e uma segurança. Veja que ele está falando que ainda que eu ande, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra e da morte. Quando nós lemos aqui assim o vale da sombra da morte,
Talvez a gente não imagine o que o salmista ele está falando, mas quando ele estava falando do vale da sombra da morte, naquele contexto era o pior cenário que o homem poderia estar passando, o pior lugar para essa pessoa estar passando, atravessando. Mas Davi, ele deixa bem claro, ainda que eu passe, quer dizer o quê? Ainda que possa surgir essa situação de eu andar por um vale de sombra e de morte. Quantos que estão olhando para o cenário desse dia que nós estamos vivendo, estão pensando, esse é um cenário de morte. É um cenário que hoje talvez foram sepultadas milhares de pessoas no mundo. Diante das notícias que a gente tem ouvido, né, tal nação sepultou tantas mil pessoas, tal nação sepultou tantas centenas de pessoas, ou seja, quanta morte, quanta destruição, quanta tristeza, quanta angústia, quanta dor, mas em meio a toda essa situação eu tenho uma segurança. Se eu confio nesse Deus, eu posso confiar e dizer como Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele deixa bem claro, eu não temerei. Quero dizer, eu não vou ficar com medo, não vou ficar desesperado, não vou ficar aí, né, em estado de pânico, porque o Senhor está comigo, Ele está conosco. Então faça desse salmo a sua conduta de vida. É uma conduta, você não sabe, pastor, eu não sei o que me espera hoje, eu também não sei. Eu não sei olhando aos olhos humanos, mas pela palavra de Deus eu sei de uma coisa, Ele está comigo. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco em toda a situação. E veja que essa segurança é para nós no nosso dia a dia. Quando Davi falou esse texto aqui assim, faz talvez 4.000 anos atrás, mas ele já tinha essa experiência na vida dele. O Senhor que cuidava dele não faltava. Não faltava e jamais vai faltar. Então assim é para a nossa vida também. Ele jamais vai nos faltar. Independente do momento, independente das circunstâncias, Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E veja, terminando o Salmo, ele afirma, eu sei que a bondade e a fidelidade, fidelidade, não desgraça, não doença, não miséria, não escassez, não medo, não pânico, veja, a bondade e a fidelidade. Ouça isso, que palavra maravilhosa, bondade e fidelidade me seguirão quantos dias? Todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu não sei quantos dias eu vou viver nessa terra. Eu não sei quantos dias você vai permanecer sobre essa terra, mas uma coisa eu sei e posso afirmar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu sei de uma coisa, o que vai me seguir todo dia não é coronavírus, não é a gripe aviária, a gripe bovina, a gripe suína, essa ou aquela, não. O que vai me seguir todos os dias é a bondade e fidelidade do Senhor. Tem coisa mais gostosa para a gente poder ouvir nesse dia? Tem algo mais prazeroso de eu estar recebendo do que receber uma palavra dessa, sabendo que a bondade e a fidelidade. Ouça isso, bondade e fidelidade. Essa palavra eu quero deixar para a sua vida nesse dia e afirmo, e eu declaro conforme a palavra de Deus deixa bem claro, bondade e fidelidade vão te seguir todos os dias, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo numa situação difícil, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo... É bondade e fidelidade que farão parte da sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer uma vez mais por aquele que me ouve, que me assiste e quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar essa palavra. O Senhor é aquele que jamais irá faltar nessa vida. Jamais irá faltar bondade e fidelidade todos os dias acompanhando a vida do meu amado, da minha amada. Não importam as circunstâncias, não importam os momentos, importa que a palavra do Senhor é viva, é verdadeira e esta está se manifestando em nome de Jesus. Amém. Obrigado uma vez mais, quero agradecer a Deus pela sua vida e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Permaneçam abençoados.